Olá, mulheres maravilhosas, mulheres que eu admiro. Obrigada por terem ficado no grupo, terem esperado este momento. Eu tenho certeza que vai ser um primeiro momento de muitos que virão, mas quero começar me desculpando por nós não termos feito na data que era prevista e ao vivo, mas eu creio que ainda assim eu vou conseguir compartilhar um conteúdo bom, um conteúdo rico aqui. Nós vamos poder trocar, compartilhar, seja desafios, seja conquistas ali no grupo. E é o começo de uma jornada. Então eu quero começar, para quem não me conhece direitinho aqui, eu sou a Letícia Ribeiro. Eu falo que eu sou uma mulher de essência, uma mulher imparável. São duas coisas que Deus constituiu em mim. Então, primeiro, sou formada em comunicação, em marketing e tenho diversos cursos em liderança, principalmente liderança corporativa. Sou apaixonada em desenvolver pessoas, inspirar pessoas. Isso de fato está na minha essência. E eu passei muitos anos da minha carreira no corporativo até 2022, que foi uma mudança, né? Deus ele me chamou para algo muito mais missionário e eu decidi não voltar para a empresa e colocar toda a minha energia no projeto Mulheres de Essência e, consequentemente, abri algumas empresas, que é a Lume Doce, que nasceu como uma doceria, mas hoje ela é um buffet de gastronomia afetiva. Então, nós fazemos eventos aí, coffees, festas, e a Essence Fashion e Beauty, porque é uma empresa que nasceu principalmente para suportar o ministério, e dessa empresa nós temos a parte de moda com propósito, camisetas que são regadas, né, de frases inspiracionais, e a parte da beleza somente com produtos naturais, tanto a parte estética mesmo de cuidado com a pele, quanto os sabonetes, os produtos para beleza facial. Então, hoje a minha vida se resume, a minha vida profissional se resume nessas empresas, nesse propósito, principalmente para sustentar o ministério que é a Mulheres de Essência, que são projetos, são eventos itinerantes para mulheres que querem resgatar a sua essência. E nós falamos das mulheres bíblicas, né, que têm princípios para nos ensinar com base naquilo que Jesus deixou para nós aprendermos e sermos essas mulheres sábias, mulheres que se conhecem e reconhecem como imagem e semelhança de Deus. Amém? Então essa é a apresentação aqui e eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre liderança. Então vamos lá. O que é liderança? Você já se perguntou? Você já parou para pensar de fato qual é o conceito de liderar? Então vamos lá, liderança ela é uma habilidade, isso é importante vocês saberem, porque tem pessoas que falam assim, eu não nasci para liderar. Mas espera aí, se ela é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida. É óbvio que tem pessoas que têm um dom, né? Podemos até falar assim, um dom, um chamado para liderar, que ama estar com pessoas, desenvolver, mas isso não limita. A liderança, ela pode ser e ela está disponível para qualquer pessoa que queira liderar. Então,
ela é uma habilidade de motivar, de influenciar, de inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos. Então, pensa que assim, o líder é para ver que a pessoa está no ponto A e ela tem estratégias, ferramentas, motivações, N coisas para fazer essa pessoa do ponto A ir até o ponto B, ou seja, atingir um objetivo. No corporativo, nós trazemos a clareza de que aquela pessoa, ela foi contratada para dar resultados, não é mesmo? Só que se fosse tão fácil assim, né, simples assim, não precisariam ter os líderes, mas tem para gerenciar, para motivar, para engajar, para muitas vezes dar a direção para essa pessoa conseguir entregar de fato aquilo que a empresa espera dela. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o papel do líder é ser um maestro, para realmente orquestrar ali, organizar. Porque imagina uma orquestra que um quer tocar mais alto que o outro, vai virar uma bagunça, uma zona. Então, o maestro ali, ele vai reger, cada um sabe o seu momento, o seu papel, a sua responsabilidade, para que tudo fique agradável para se ouvir. E é assim com a liderança. Basicamente, o papel do líder é se relacionar com pessoas, com processos e com resultados. Bom, o líder, ele tem que ser protagonista na construção de times, isso é o que eu acredito, autogerenciáveis e com resultados de alto desempenho. E isso eu falo tanto para o corporativo, de fato, quanto para uma pessoa que trabalha com uma empreendedora. A gente, ainda mais quando a gente empreende, nós sabemos que nós estamos ali, suando para conseguir fechar o valor que nós temos, a meta que nós temos no mês. E aquela pessoa que está conosco, ela principalmente, né, está ali junto para chegar no resultado que a gente precisa. Só que essa pessoa, ela pode ter problemas familiares e trazer para o trabalho, N questões, desmotivação, N coisas que podem afetar no resultado. E aí é o papel do líder para entender, organizar, resolver e até mesmo saber se de fato aquela pessoa é para vaga ou não. Porque o fato de quando nós deixamos uma pessoa ocupar uma vaga que não é para ela, só pensando, mas ela precisa do dinheiro, nós estamos também atrapalhando a carreira daquela pessoa e até a vida, porque muitas vezes nós estamos impedindo ela de ter algo que de fato ela nasceu para fazer, tá bom? Então vamos lá. Próximo, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a diferença de liderança e gestão. Os dois caminham juntos, precisam, mas dependendo do perfil do líder, ele vai tendenciar para algo, ou para um ou para outro. Eu posso falar por mim, né? Eu tenho muito essa questão da liderança de fato. Quero ver a pessoa crescer, quero ver ela melhor do que eu. Então, vamos lá, vamos ajudar, vamos motivar, vamos influenciar, vamos sentar, vamos entender. Isso é muito do líder. Agora, o líder, ele cria a visão, ele é um agente de mudança, ele assume riscos e ele entende que precisa se relacionar e algumas coisas são ao longo prazo, ele desenvolve e tem círculos de influência. Já os gestores, aquele que tem mais a gestão consigo, esse daí, ao invés de criar a visão, ele cria metas. Ele é mais, vamos manter o status quo, ao invés de só olhar para frente, mas vamos centralizar aqui, vamos colocar numa planilha, vamos medir o que está dando certo, o que não está, vamos controlar os riscos,
Vamos ver, de fato, vamos usar sistemas, processos, vamos orientar, é óbvio, e vamos ter círculos de poder. Então a gestão, os gestores, ele tem mais isso, essas características, diferente do líder, da liderança. Então eu quero falar para vocês de 3 tipos de liderança, que é o que eu gosto de trabalhar nas mentorias, no meu dia a dia. Primeiro, autoliderança. Impossível você querer liderar alguém antes de liderar a si mesma. Não dá, gente, não tem como. Então, se conhecer, dominar as nossas emoções, dominar de fato, entender aquilo que nós somos muito boas, potência, mas aquilo que nós precisamos de desenvolvimento. E nós temos a tendência de querer pessoas no nosso time que são parecidas com a gente, que são iguais, mas tem momentos que nós precisamos ter pessoas diferentes, justamente porque aquilo que nos falta, outra pessoa vai ter, e aí sim conseguimos equilibrar. Então, pensando em uma empresa, até mesmo ministérios, enfim, tudo isso, grupos que nós precisamos ter resultados, não dá para pegar todo mundo igual. Então, um exemplo, eu sei que eu sou muito criativa e muitas vezes é aquilo que eu falei, eu tenho a tendência de visão, de vamos, a longo prazo e tal, mas existem coisas que eu preciso do resultado rápido, um resultado em um prazo mais curto. E aí eu preciso saber que eu tenho que ter uma pessoa do meu lado que vai ser essa pessoa que vai ser mais gestora até, que vai catar uma planilha, que vai me puxar e falar assim, ó, você tá vendo aqui, ó, aqui você tá criando negócios, tá fazendo, beleza, mas aqui a gente precisa ter resultado. Então é importante ter esse equilíbrio. E não só, eu tô dando um exemplo, né, nesse sentido, mas tem outras coisas de comportamento, de como lidar, porque tem pessoas que vão ter resistência, talvez, com um tipo de personalidade dentro do time. Mas quando você é líder, você tem que saber gerenciar isso, desenvolver e trazer sempre para o resultado. Então pensa, ponto A que vai para o ponto B. Não tem como você ficar presa em algo assim, mas eu não gosto daquela pessoa porque, sei lá, o estilo dela não bate com o meu. Não existe isso, gente. Ou até mesmo vou trazer aqui envolvendo religião. Porque ela é uma pessoa que, meu Deus, não tem a mesma religião que eu, a mesma crença que eu, então não dá para ter no meu time de jeito nenhum. Isso é preconceito. E assim, nós precisamos ter a clareza de que, ainda mais num ambiente empresarial, seja da empreendedora, da empresa, corporativo, você vai focar no resultado. O que aquela pessoa vai trazer para o resultado. Se ela estiver pecando nas entregas, daí você vai analisar como líder o que faltou, o que precisa desenvolver, e aí sim vai dar feedbacks, vai acompanhar. Se o negócio não melhorar depois de tudo que o líder fizer para desenvolver, aí a gente vai entender que realmente a pessoa não pode ocupar aquela vaga, não pode aquela posição. Mas o fato de não ocupar a posição jamais pode ser por ela não ser compatível em gostos, em estilo do líder. Ficou claro aqui? Então vamos lá. Então, autoliderança e aí depois liderança de pessoas, que é ser referência mesmo, inspiração no desenvolvimento e performance das pessoas. E por último, o que eu gosto de trazer é a liderança com essência, porque eu acredito muito que liderar com a referência, com base no maior líder que nós já tivemos, que é Jesus,
é aquilo que faz sentido, que traz propósito. Então, liderança com essência é um pilar que eu entendo ser imprescindível de fato para qualquer tipo de liderança. E Jesus, mesmo quem não acredita em Jesus, não pode negar que ele não foi, porque não pode negar o fato de ele ter sido o maior líder da história e ainda permanece, não é mesmo? Então, vamos lá. Autoliderança precisa conhecer a sua essência, conhecer quem é você. Vou te dar aí alguns minutinhos, eu quero que você escreva. Quem é você? O que você mais gosta de fazer? O que você detesta? Cita pelo menos uma coisa. Mas você precisa se conhecer. Aquilo que te traz mais, assim, prazer na liderança, em liderar alguém. E aquilo que te dá mais, não vou falar raiva, mas assim, que é mais desafiador para você. Coloque, escreva, pegue um papelzinho, uma caneta e escreva. Quem é você? Você se conhece? O que tem aí dentro? Muitas vezes começa a se analisar de dor, porque às vezes a gente não consegue romper na liderança por tantos traumas, por tantas coisas que nós vivemos na infância, por tantas palavras que declararam sobre a nossa vida. E a gente acha que nós não somos capazes. Quem sou eu para alguém se inspirar? Quem sou eu para influenciar alguém? Como que eu vou lidar com as atitudes e com os comportamentos e situações de pessoas que às vezes estão em patamares maiores do que o meu? Quem sou eu na fila do pão? Eu já me perguntei muitas vezes essa frase. Só que se você está numa posição de líder, é porque você inspira pessoas. É porque Deus te escolheu. Então, coisas boas existem dentro de você para serem compartilhadas. E tem coisas também que você vai se desenvolver ao longo do caminho. É normal. Então eu quero que você, de fato, escreva aí, porque, gente, nós não podemos ter medo de mostrar as nossas vulnerabilidades. Não podemos. Vulnerabilidades conectam. É claro, o equilíbrio, né? Uma vez eu mentorei uma moça e ela falava para a equipe dela todo dia: eu tô aprendendo, eu não sei, eu não sou. A empresa era familiar. Eu não sei, tenham paciência comigo, eu não sei, mas deixava o ambiente, um ambiente totalmente inseguro. Não tem problema você não saber, mas você precisa passar segurança para o teu time, para quem está com você. Mesmo quando o barco está quase afundando, mas você vai falar assim: eu posso não saber como resolver, mas eu vou buscar, eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou fazer algo. Eu tenho visão, né? Eu vou buscar a solução. Esse é o papel do líder. E aí eu quero que uma coisa que fique marcada em vocês: congruência e frequência. O que é isso? Congruência entre o que eu falo e o que eu faço, entre os meus valores, os meus comportamentos, entre os meus pensamentos e os meus sentimentos. Aquilo que eu falo, eu tenho que fazer. E eu tenho que ter frequência naquilo que eu falo. É igual vendas. Vendas é repetição, gente. É estar ali, tomou um não, caiu, voltei, vou. É frequência, é consistência, é se manter. E liderar é a mesma coisa. Congruência e frequência. Eu estou fazendo aquilo todos os dias, mas aquilo que eu estou te falando, eu estou fazendo.
tem que conversar. E aí, gente, não é só no corporativo, não, dentro de casa. Aquilo que eu tô falando pro meu filho, eu tô fazendo. Olha, você, um exemplo, olha fulano, não é para ficar no celular na hora que você deitar, ficar horas e horas e horas, daí você não consegue dormir. Eu tô falando pro meu filho, mas daí todo dia meu filho passa no quarto e vê que eu tô lá também. E não consigo dormir. Por quê? Tô no celular também. Então, peraí. Que liderança? Liderar, gente, é pelo exemplo. Não adianta. Quando vem, eu falo, eu oriento, maravilha. Pode até inspirar muito. Mas se não tem congruência com o que faz, isso se torna falso. Ninguém respeita a liderança que ela não pode se espelhar, porque ela acha que ela só fala, mas ela faz totalmente o contrário. Então, não dá. Isso é uma lição para a vida, congruência e frequência. Direcionamento de carreira, isso é importante. Linear, horizontal, em Y, em W, são algumas. Para quem está no ambiente corporativo, é mais fácil ter caminhos ali para você instruir as pessoas do seu time, porque às vezes, um exemplo, e eu vou me aprofundar um pouco mais, mas uma carreira em Y é uma carreira que, ao invés, ele vai crescer para os lados, ou seja, ele não vai ter equipe, mas ele precisa crescer. Chega um momento que aquele profissional é muito bom, eu tenho que promover, mas eu não posso pegar. Ele é muito bom como um analista sênior. Aí chega, só que eu sei que ele não vai conseguir desenvolver pessoas, ele não vai querer liderar pessoas. Só que ele tem que crescer. Então, o que eu com uma visão de líder, eu sei que ele pode ser um ótimo especialista, porque ele vai subir uma posição, vai ganhar mais, vai ter mais responsabilidades, mas ele não vai ter equipe abaixo dele. O fato de muitos líderes hoje serem... Deixa eu só tirar o som aqui. O fato de muitos líderes serem até tóxicos muitas vezes, às vezes mesmo, é falta de desenvolvimento. É claro que tem pessoas que a gente sabe que são pessoas ruins, porque antes da gente ser um bom líder, nós precisamos ser uma boa pessoa. Isso é fato. Mas tem líderes que eles erram tentando acertar, sabe? Porque eles não sabem o caminho, eles não têm direcionamento. Talvez a liderança de cima já é tóxica e daí ele vai cascateando porque não sabe lidar, mas talvez ele não queria ser líder. E tá tudo bem. É o que eu falei para vocês. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, mas quando a pessoa não quer, não adianta, gente, ela não quer. E esse é o erro que muitas empresas cometem. Não crescem para os lados, né? Poderia colocar como especialista, mas abrem uma vaga, uma posição de coordenador, e daí a pessoa vira coordenador e ele não tem o feeling com pessoas, ele não quer. Ele era muito bom com sistema, com projetos, mas a partir do momento que ele começa a liderar, ele tem que ser melhor com pessoas e não tanto com processos e é óbvio que vai estar tudo junto, mas o olhar, 80% são pessoas. É para o seu time, é para os pares, é para o relacionamento, para abrir portas, para projetos. Tudo isso é gastar sola de sapato. Então, isso é uma das alternativas que a gente tem que ter clareza, que podemos ter, desenvolver pessoas que não precisam subir para uma posição de liderança. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Aí, linear, que vai subindo de cargo de forma vertical. Em Y, que eu comentei com vocês, que pode virar um especialista. Enfim, depois eu vou até mandar essa apresentação lá no grupo para vocês verem.
E aí, estilos de liderança. Primeiro, um estilo autocrático. O que significa? É o líder, a ênfase é no líder. Líderes subordinados, mas a decisão é top-down. É do líder, ele que decide, pronto. Estilo liberal é uma ênfase nos subordinados, ou seja, o líder, ele deixa totalmente assim para os subordinados resolverem. Ah, faz. Tá nem aí. Vamos né, usando essa expressão. Agora o estilo democrático, que é a ênfase no líder dos subordinados, ou seja, o líder, ele tem a troca e tal, mas a palavra final é do líder. Então são questões diferentes. Igual o liberal, a palavra final não necessariamente é do líder, pode ser da equipe. Usam muito isso com esses novos formatos de hubs de criação, né? Junta, faz esqueci o termo que eles usam, mas eles criam grupos de projetos e ali ninguém, vamos dizer assim, manda no outro. Todo mundo, cada um se autolidera, tem um perfil um pouco mais de liderança, mas a palavra final é quase que individual, cada um decide. Diferente desse estilo democrático, que tem uma troca com os liderados, mas a palavra final mesmo é do líder. Então, resumindo agora, liderança de pessoas, eu quero trazer alguns pontos aqui para vocês que são importantes. Conexão, ser acessível. Gente, não dá para você liderar pessoas se você não para ouvi-las, para sentar com ela, para... É claro, é importante a demanda, o dia a dia ali, mas precisa ter o momento do café, sabe? Do olho no olho, de conversar, de entender, sabe? Perguntar, tá gostando? Como que tá? Como que tá a sua vida? Isso é importante, porque tudo vai afetar. Construção de cultura de confiança, sustentabilidade psicológica, isso vem do líder para as pessoas. Você tem que dar essa segurança para ela. Você que vai construir esse ambiente. Você que dita o tom. Às vezes podem falar, mas a fulana, ciclana são fofoqueiras, deixam o time assim, assim, assado. Você é líder, você dita o tom. Se tem fofoquinha, se tem coisa, chama, conversa, coloca frente a frente, resolve. Líder é para resolver problemas, principalmente. Então, é importante saber que esse também é o seu papel. Cuidar do bem-estar do time, fazer o que a gente chama de off-site, é sair do local do trabalho, sabe? Combinar um dia. Eu fazia muito isso com a minha equipe. Às vezes, assim, eu via na agenda, estava mais tranquila, eu fechava a agenda de todas e falava, vamos pro spa. Hoje eu quero que vocês, depois de uma entrega grande, sabe, de projetos grandes, eu levava elas para um spa. E a gente aproveitava. Então, assim, isso engaja, isso traz motivação de pertencer. E isso você não precisa depender só da empresa para fazer. Se você trabalha numa empresa e é líder, faça com o teu time. Agora, se você é a empresária, você tem mais liberdade ainda para poder organizar essa agenda aí e fazer movimentos que engajem o seu time. Definição clara de objetivos e metas. É muito importante, porque às vezes fica muito aquela questão motivacional, eu inspiro, eu engajo, tá bom, mas para onde eu tô levando essa inspiração? Eu preciso ter uma trilha de desenvolvimento, uma trilha de entregas, eu preciso ter metas e acompanhá-las. E aí tem ferramentas igual a Meta Smart,
Enfim, eu posso passar depois isso para vocês também. O papel do líder, organizar o time nas caixinhas certas, vamos dizer assim. Cada perfil comportamental, perfil, aquela vaga precisa de um perfil mais analítico ou então mais criativo. Isso daí é o líder também que vai conduzir ali, seja na tua empresa mesmo ou numa empresa que você trabalhe. Feedbacks. Gente, feedback é mensal. Pensa assim, é o que eu gosto mensal, mas você pode fazer mensal, trimestral e semestral. E pensa que ele é um presente, feedback é um presente. Às vezes a gente fica assim, mas como que eu vou dar feedback para aquela pessoa? Ela não vai aceitar. Gente, pensa que você está entregando um presente, porque quando a gente fala aquilo que nós queremos que o outro melhore, é porque nós estamos ajudando ele, nós estamos presenteando ele. Agora, o pior é quando a pessoa fica falando pelas costas e ninguém chega nele e fala assim, olha, você precisa resolver isso. E isso serve não só para a empresa, gente, dentro de casa também. O que o teu marido, e não é brigar, sair gritando, não. O que teu marido está fazendo que você não está curtindo? Comunicação. É sentar e falar. E daí eu sempre falo, gente, feedback é com papel, é com os bullets lá, é com data, com hora. É tipo assim, olha, Letícia, no dia tal, ali perto das 2, eu sei que você não era para você ter entregue o relatório às 2, saiu às 4, isso. Tenha dados documentados. Isso é muito importante. Seja empresa CLT ou seja na tua empresa. Anote, escreva. Até porque se chegar num ponto de você ter que desligar aquela pessoa, o desligamento ele não pode ser uma surpresa. Uma coisa é assim, a empresa faliu, tive que mandar todo mundo embora e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é simplesmente, olha, Feliz Natal, você tá demitido hoje. Gente, peraí, né? A pessoa não tinha uma reclamação, um feedback ruim, do nada ela foi mandada embora. Isso é uma falta de respeito com o profissional. Então, não seja esse tipo de líder. Eu já vivi isso. Então, eu falo, é horrível. Só quem viveu na pele sabe. Então, aquilo que eu não quero para os outros, aquilo que eu não quero para mim, eu não vou querer para os outros, eu não vou fazer com os outros. Então, não faça isso também. Enfim, elogie em público e corrija no particular. Gente, elogio tem que rasgar. Põe até no outdoor. Fala pra frente de todo mundo. Dá parabéns. Elogie. Mas corrija. Somente você e o profissional. No particular. E isso é pra vida. Igual amigas, não exponha na frente de todo mundo. Filhos, não exponha seus problemas com seu marido, não exponha na frente de todo mundo. Particular. Isso é um papel de liderança. Sucessão. Isso é importante, gente, a pensar em desenvolver pessoas que vão... Por quê? Eu quero que todo mundo cresça. Então, eu quero crescer. Se eu quero crescer, eu também preciso desenvolver alguém para ocupar a minha posição. Então, exemplo, eu sou coordenadora. Eu preciso desenvolver alguém para ocupar a posição de coordenação para eu poder ir para gerente. Entende? Tem que pensar em sucessão. Tem que desenvolver pessoas para isso. O negócio precisa rodar. Se você é empreendedora, tem que pensar como que esse negócio tem que rodar sem eu ter que estar. Isso também é um papel de líder. Ferramentas de gestão. Eu quero falar de uma ferramenta, depois eu vou passar para vocês também, que é o skill e o will. Então, o que significa? O skill ele é relacionado à habilidade e experiência mesmo, enquanto o will fala sobre motivação.
vocês já devem ter ouvido falar dos soft skills, enfim, e aí isso traz muito essa questão da habilidade, da experiência ali, do que o profissional tem. E o Wills é mais sobre o comportamento motivacional, o ambiente em si. Então, são métricas, é uma matriz que fala sobre o profissional que ele é capaz, ou seja, ele tem o skill alto e o will baixo, ou ele é excelente, que ele tem o skill alto e o will alto, ou ele é duvidoso, ele é aspirante. Então tem um quadrante que você pode, se você tem equipe já, você pode classificar as pessoas. Isso serve, né, para quem, isso geralmente a gente usa na empresa, mas você pode usar também numa questão ministerial. Entender, olha, o que aquele, ele tem habilidades que a gente pode desenvolver dentro aqui do ministério, só que a vida espiritual dele está baixa, né? Um exemplo. A gente precisa incentivar mais ele a orar, a jejuar. Você pode trazer isso no sentido de liderança de uma célula, de um ministério, para desenvolver essa pessoa, naquilo que você espera dele, no crescimento espiritual e pessoal dele. Então depois eu vou compartilhar com vocês também. PDIs, que são planos de desenvolvimento individual, ter uma trilha mesmo de desenvolvimento, aquilo que você espera das pessoas, os cursos, prazos, cronograma mesmo para desenvolver aquela pessoa. Feedback, já comentei com vocês, pensar que ele é um presente, ele tem que ser agendado, tem que ter uma rotina, mensalmente, previamente, mas precisa ter. É agendado, é olho no olho, é entender que assim, não dá para fazer num lugar onde tem muita distração, não é para ficar no celular enquanto a pessoa está falando, mesmo que, meu temperamento, eu consigo ouvir a pessoa falar e fazer, não, isso é falta de educação. A pessoa, momento de feedback, foca naquilo que a pessoa está falando, foque nele, entendeu? Portas fechadas sem interrupção, isso é importante. E feedback, ter empatia. Né? Já começa perguntando se a pessoa tá bem, porque se ela não estiver bem, estiver doente, desmarca. Marca para um dia que ela possa estar totalmente ali, beleza? Então, feedback. Metas, eu já comentei com vocês, igual meta SMART, né? Que ela tem que ser, a meta precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Não dá para você colocar uma meta mirabolante que você não vai conseguir cumprir só para ter, não. E aí precisa ser acompanhada. Tem os OKRs também, que são metodologias que você pode usar, que vão ajudar na questão da gestão e aprimorar o seu papel de líder. E liderança de Jesus. Eu gosto de trazer, né, essa liderança com essência. Comportamentos, porque uma das coisas que são importantes para você se perguntar, quem vem na sua mente quando você pensa em liderança? Já parou para pensar nisso? Quem são suas referências de líderes? Quais as características dessas pessoas que você pensou? O que você quer trazer para você dessas características? E qual é a sua definição de liderança? Porque aqui o que eu estou falando para você é a definição conceitual, enfim, caminhos, mas às vezes pode ter uma definição sua. Eu sou líder porque, vou te dar um exemplo, eu amo ser líder porque eu amo transformar vidas, transformar pessoas, colocar elas no lugar que elas nasceram de fato para estar. Eu amo ver pessoas desenvolvidas, transformadas, curadas, né? Aí entra outra parte para mim que entra na questão ministerial. Mas o que é ser líder para você? O que você quer sendo líder de pessoas? Porque assim, gente, é claro, tem a questão de, minha empresa está crescendo, eu preciso contratar alguém para me ajudar.
Ok, mas a partir do momento que você contratou, você não está contratando só a mão de obra, entende? Você está contratando um ser humano, então você passa a ser líder. Você vai ter que administrar conflitos, você vai ter que se autoliderar, porque às vezes essa pessoa vai fazer raiva em você, mas você não pode partir para cima dela. Você vai ter que aprender a liderar. E outra, você vai tentar desenvolver aquela pessoa, como profissional. Então, qual é o sentido de ser líder hoje para você? Você já se fez essa pergunta? Se não se fez, faça hoje e responda. Isso entra na autoliderança, de se conhecer. Então, aqui a liderança de Jesus, ele teve uma jornada de transformação. Por onde ele passava, ele transformava a vida das pessoas. Isso é um papel de líder. Se você entra no lugar e tudo permanece da mesma forma, gente, tem alguma coisa errada. A liderança, ela tem que gerar movimento. Tem que gerar movimento. Então, esse é um papel de uma liderança com essência. Aí aqui tem alguns pontos que eu vou mandar para vocês também. 4 pontos que a gente pode aprender com Jesus, com a liderança dele. Coração. Ele tinha, na liderança dele, a questão de ser servo como essência. E eu acredito muito nisso, que os líderes, os bons líderes, eles se servem por último. Porque tem até um livro, Líderes que se servem por último. Ele precisa ser servo. O líder tem que dar a base, sustentação para que o time cresça. Esse é o papel do líder. Ele tem que servir. Esses líderes arrogantes, com o ego lá no topo, estão prontos para cair. Você não tem parceria, você não tem time com você, não dá. Então, quando você sabe que você tem um coração de servo para servir, para ser líder, de fato, você está aprendendo isso com Jesus. Cabeça. Jesus, ele ensinava conhecimento. A gente pode trazer essa questão, né? Ele examina as crenças e teorias sobre liderança e motivação de pessoas. O maior obstáculo para liderar como Jesus é um coração motivado pelo ego. Gente, não dá. Quando você deixa aquela questão do eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada, se corrompeu. Não está aprendendo com a liderança de Jesus, porque ele sabia tudo da lei, né? Ele ensinava, mas ele estava sempre ali, disposto a servir, a aprender. Sabe algo que eu tenho lembrado aqui? A passagem da Cananeia. Jesus, na hora, ele fala para ela que ele não poderia, né, pegar o pão, vamos dizer assim, o alimento dos filhos de Deus, né, e dar para os cachorros. Mas naquele momento, a fé daquela mulher, ela falou assim: Senhor, mas até mesmo as migalhas do pão podem cair, os cachorrinhos comer. Cura minha filha. E por causa desse sentimento dessa mulher de entender que ela sabia que ela não tinha, era indigna de extrair o poder para poder curar a filha dela ali, mas mesmo assim, ela se lançou, ela clamou do jeito dela e Jesus liberou a cura, né? Curou a filha dela, então libertou. Então, assim, eu vejo que Jesus, mesmo sendo perfeito em todos os sentidos, mesmo quando ele quase que deu um decreto ali que não, mas ele viu fé, ele viu o clamor daquela mulher
Isso é ser líder. Às vezes a gente imagina, a gente tem uma diretriz, a gente acha que é daquele jeito. Mas na situação, quando você tem um coração servo, quando às vezes você não sabe o que fazer, mas o Senhor, o Espírito Santo também vai te orientar naquela hora a tomar a decisão certa. Mãos, vamos lá no outro ponto. As ações começam no coração e na cabeça, mas elas são executadas pelas mãos. Gente, meter a mão na massa. Não é porque eu sou líder que eu vou sentar aqui na minha cadeira, no meu trono e bota todo mundo para trabalhar e eu não vou fazer nada. De forma alguma. Liderar pelo exemplo. Vamos catar, vamos fazer as coisas. Gente, eu lembro quando eu estava na empresa, eu trabalhava na área administrativa, né, no computador, celular, tudo. Mas eu tinha ações de endomarketing. Então, um exemplo, Páscoa. Comprava os ovos de Páscoa para dar para os funcionários. Não tinha carregadores para levar na salinha. Quem ia? Eu, meu time, chamava o povo do TI, vamos, gente, me ajudar a buscar caixa. E tava eu lá, a Letícia, carregando caixa e caixa. Liderar pelo exemplo. Eu tirava gerente, coordenador, todo mundo lá para ir pegar caixa. E sim, aí tem aqueles que falam assim, mas isso não é função sua, isso não é papel seu. No papel não é mesmo, mas eu não tenho ego, arrogância de me colocar no pedestal e falar, não é porque não está no papel que eu não vou fazer. Isso não é ser líder. O que tem que ser feito, precisa ser feito, então eu vou arregaçar as mangas e vou. Isso em qualquer lugar. E hábitos, para fechar. Os seus hábitos revelam a maneira como você diariamente se compromete a ser um líder servo. Jesus enfrentava todas as pressões, mas reabastecia sua disposição em servir, cultivando seus hábitos como orar, jejuar, ter fé no Pai. Seu caráter é, na essência, o resultado da soma de seus hábitos. Assim somos nós, gente. Quais os hábitos que você está tendo? Você está liderando os seus hábitos? Tem coisas que eu sei que eu preciso mudar e eu tenho me esforçado. Então, um exemplo, estou caminhando todo dia agora com a minha amiga. A gente vai, caminha. É um hábito que eu estou mudando, porque antes eu estava totalmente sedentária, não estava fazendo nada. Então, eu preciso me liderar em relação a isso. Começa pelos pequenos, para depois ir para os grandes. Então, gente, resumindo, Jesus tinha humildade, serviço e transformação. Essa era a essência da liderança dele. Depois eu vou mandar essa apresentação, tem indicações de livros, de filmes, de séries que eu quero que vocês assistam e leiam. E para fechar, não seja uma líder pirata que encontra tesouros e enterra. Evidencie os talentos das pessoas. Eu gosto tanto dessa frase, e tenha como convicção que antes de ter sucesso precisa ter sentido. Queira ser uma boa pessoa antes de ser uma boa líder. Tá junto. Antes de ser uma boa líder, você precisa ser uma boa pessoa. E é isso, gente. Para esse primeiro workshop aqui, eu vi que vocês responderam aqui como lidar com os conflitos, gerenciar as emoções. E eu quero, para a gente encerrar um último minutinho aqui, eu quero trazer algumas dicas para vocês. Primeiro, nós precisamos achar a raiz. Deixa eu até pegar aqui quais são as... Aqui, ó, controlar as minhas emoções. Qual era o maior desafio de liderança? Controlar as minhas emoções. Ter ferramentas e técnicas, isso para vocês está tranquilo. Delegar as atividades e saber administrar todos os conflitos. Primeira coisa, tudo isso que eu coloquei aqui, a raiz é emocional.
Primeiro a gente precisa entender um comportamento que nós temos, qual é a raiz dele. Então eu vou pegar aqui, ó, delegar as atividades. Sabe por que é um problema para você? Porque você é perfeccionista. Porque você acha que ninguém vai fazer melhor do que você. Então você não consegue compartilhar aquilo que aquela pessoa, o que você precisa fazer. Você fica sobrecarregada porque você acha que ninguém vai fazer tão bem quanto você faria. E, gente, eu vou falar pra vocês, pode ser que a pessoa não faça mesmo, que você é top, não vai fazer, mas você também impede ela de se desenvolver e fazer. Quando você quer cobrar daquela pessoa 50%, mas você sabe que é 2% só que ela entrega, então a cada vez que ela entrega com feedbacks, com desenvolvimento, ela vai passar a entregar melhor. Mas só assim, entregando e você desenvolvendo para ela chegar nos 50. Senão ela nunca vai chegar. Então, isso é escolher ser líder. Você precisa confiar. É igual da mesma forma, eu preciso ir para um lugar. Eu posso colocar no Waze e ele jogar aqui no GPS do carro para eu ir, ou eu posso pegar aquele manual lá de mapas, aquele antigo, lembra? Vai ser mais dificultoso, vai ser mais difícil, mas ambos vão me mostrar o caminho. Então, às vezes, você é um Waze para fazer alguma coisa, faz rápido, mas você vai pedir para outra pessoa e ela ainda vai ser aquele manual ali de mapas, aquele guia, mas isso não vai impedir do carro chegar no local que ele precisa. Então, aprenda a administrar isso em você. Entenda que delegar é saber que o outro vai fazer do jeito dele, mas o que você precisa é que chegue no resultado final, independentemente se ele vai fazer pela planilha, pelo Waze, pelo o que for. O como é de cada um. Você tem o que você precisa fazer e chegar no final, no resultado. Então, aprenda, gente, isso precisa ser curado. Muitas vezes você foi tão ou humilhada ou recebeu tanta palavra de que você precisava ser melhor do que fulano, você precisava fazer isso, aquilo outro para ser validada por alguém, que hoje você não consegue soltar as demandas porque você acha que você tem que fazer tudo do seu jeito, que o seu jeito vai ser perfeito. Mas você só está se boicotando. Então essa é a primeira coisa. Deixa eu ver o outro ponto que vocês falaram aqui. Saber administrar todos os conflitos. Isso também entra nessa questão de equilibrar os pratinhos. Uma vida, seja corporativa, ministerial, o que for, nós vamos ter muitas demandas, mas é entender cada uma e entender o que é urgente e o que é prioridade. Porque tudo é importante, né? O que é urgente, o que é importante. Porque assim, às vezes tudo é importante, mas o que é o urgente? Aquilo que vai impactar, meu Deus, no caso do negócio, né? Se eu não tiver isso para a minha produção, para a minha empresa, então eu tenho que resolver, isso é urgente. E outra, gestão de tempo. Uma coisa aqui que vocês, né, nós não falamos, mas como que você faz a gestão do seu tempo? Eu sou movida pela agenda, eu preciso controlar, eu preciso colocar tudo que é reunião, às vezes deixar um período fechado apenas para eventualidades, porque pode acontecer. Deixar umas 2h30 por dia para eu resolver algum BO que possivelmente vai surgir. Precisa ter organização do tempo. Só assim vocês vão conseguir
organizar melhor para administrar. E tá tudo bem não conseguir resolver tudo no mesmo dia. Gente, tá tudo bem. O problema é que a gente se cobra demais. Ainda mais mulheres. Eu sei porque eu sou uma. Deixa eu ver o que mais aqui. Controlar as minhas emoções. Da mesma forma. Se não tá conseguindo sozinha, ajuda profissional, gente. Os psicólogos, psicanalistas, sabe? Eles estão aí, até psiquiatras estão aí ao nosso dispor. Precisamos. Porque é o que eu falei, para eu liderar os outros, primeiro eu preciso me liderar. E se a minha engrenagem não está rodando aqui, tem coisa errada, então chegou o tempo de olhar para mim primeiro. Beleza? Precisa. Isso é um papel, não é vergonha pedir ajuda. É o que eu falei, não é vergonha mostrar as nossas vulnerabilidades. Combinado? E, gente, eu vou encerrar agora esse workshop. Espero que vocês tenham gostado, que dê para aproveitar algumas informações aqui. Mas eu quero encerrar com uma oração, porque eu creio que muitas aqui que querem ser líderes ainda não são. O Senhor vai destravar. Muitas que precisam de portas de emprego, de portas de clientes para a sua empresa. Eu creio que Deus vai colocar, vai abrir. Que seja um ano mesmo de restituição nas nossas vidas. E principalmente, você tem o sonho de liderar pessoas, desenvolver pessoas, mas tem medo, que hoje o Senhor possa arrancar, possa entrar com cura e tirar tudo aquilo que te paralisa, todo medo, todo achismo de incapacidade. Em nome de Jesus, eu creio que hoje é um tempo novo na sua vida. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar. Paizinho, eu quero te agradecer e te louvar por esse workshop. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem o tempo perfeito para todas as coisas e não é diferente para este momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor visite cada uma que está assistindo esse workshop agora. Senhor, destrava, meu Deus, aquelas que precisam administrar conflitos e não conseguem. Senhor, vem com uma unção de capacitação. Pai, em nome de Jesus, eu declaro mulheres líderes, mulheres de essência, líderes que vão inspirar, que vão motivar outras pessoas, que vão buscar resultados como Jesus liderou, que vão ser exemplo. Pai, em nome de Jesus, que vão ter congruência e frequência, que não vão só falar algo, mas vão fazer o que de fato falam. Pai, em nome de Jesus, traz um tempo de conhecimento, capacitação. Espírito Santo de Deus, derrama autoridade sobre a vida de cada uma aqui. Meu Deus, envia clientes para as empresas. Senhor, organiza a equipe nas empresas. Pai, levanta mesmo, abre portas. Aquelas que têm o sonho de liderar e ainda não lideram. Senhor, abre porta em nome de Jesus. Eu declaro mulheres curadas, vai na raiz, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro todas essas que não conseguem controlar as emoções. Visita a infância, Senhor, visita tudo aquilo que elas ouviram um dia, tudo aquilo que elas viram, Paizinho. Cura, Senhor, eu declaro cura nas emoções, Pai, nos comportamentos. Meu Deus, levanta elas como mulheres que vão ser curadas para curar. No nome de Jesus, mulheres líderes, cheias da Tua presença, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo e te louvo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, encerramos aqui esse primeiro workshop. Eu vou deixar, depois que você assistir, se tiver dúvidas, mande no grupo, vai ser um prazer
e uma alegria estar junto com você nessa jornada de liderança, que eu sei que não é fácil, mas é muito prazerosa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!